Agência Experimental de Jornalismo da Unifavip apresenta Mandacaru Cast. Apresentação Alex Silva, Luara Lima e Lucas Queiroz. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está aí escutando esse podcast. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Mandacaru Cast, um trabalho que vem do Centro Universitário Unifavip, da agência Mandacaru de Jornalismo, na coordenação da professora Simone Freitas. Estamos iniciando mais um episódio hoje e eu quero já dar uma boa tarde aos meus colegas, ao Lucas Queiroz, também à Luara Lima, que estão aqui com a gente, participando de mais um episódio aqui na Mandacaru Cast. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, a nossa convidada de hoje. E eu quero desejar seja bem-vinda a dona Cláudia, e a gente vai bater um papo aqui hoje a respeito do Conselho Tutelar, quais as suas atribuições, por que ela se propôs essa empreitada que hoje em dia a gente está correndo de problema e ela foi buscar problema, né? Então vai ser um bate-papo bem rápido, bem legal aqui com dona Cláudia, conselheira eleita aqui do Conselho Tutelar de Caruaru. Boa tarde, dona Cláudia. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Alex Silva, né? Meu amigo aí. Boa tarde, Luara Lima, Lucas Queiroz. Amanda, Carlos, Thalita também. Isso. Meu esposo que também está aqui nos bastidores. Boa tarde, é isso, né? A vida é desafios. E eu sou uma pessoa que eu gosto dele. Dona Cláudia, a senhora é mãe, esposa, dona de casa, e se propôs nessa empreitada que é de ser conselheira tutelar. Como foi que a senhora disse assim, não, eu quero cuidar dos adolescentes, das crianças, eu quero ir buscar uma melhoria para eles, uma forma de ajudar na sua vida comum, de trazer para eles melhorias no seu estudo, na saúde. Como foi que a senhora disse assim, não, eu quero ser uma conselheira tutelar, eu vou lutar por isso? Eu acredito que tudo isso, Alex, é uma construção. Né? Ninguém sai do nada e diz a você. Né? É uma construção. Eu me lembro que quando eu tive uma oportunidade de ser uma auxiliar na minha época, né? Não parece, mas eu sou eu sou jovem, né? Vamos dizer assim. Nos meus 18 anos, eu fui ser um auxiliar de uma escola, na época eu chamava-se maternal. E foi onde tudo começou. Eu ter aquele contato com criança, né? De estar ali cuidando de criança. Aí eu me identifiquei. O tempo foi passando, e você só agregava, aquele só agregava em você. Me lembro também que quando, eu tô contando uma história assim, que é para chegar até aqui, né? Lembro-me que quando eu era aquela prima, sobrinha, e todo mundo pegava suas crianças e deixava. Deixa no Cláudia. E eu acolhia todos, né? E ali cuidava. Eu lembro que minhas tias iam trabalhar e elas ficavam desesperadas de saber quem deixava a criança. E eu dizia, não se preocupa não, tia, pode deixar que eu fico. Então, assim, tudo isso é um começo, é o início de tudo. E quando nós, né, ao crescermos, ao desenvolvermos, então casei, né, como você falou aí, sou mãe, sou esposa, e nós fomos entramos no mundo, somos cristãos, né, e me deparei para cuidar das nossas crianças e adolescentes, da nossa instituição. E isso nasceu, posso dizer para você que temos datas, né, uma conversa e precisava de uma responsável e eu me coloquei à disposição para cuidar do Ministério Infantil. E ali eu senti um chamado, sabe, assim, quando você sente aquele desejo de você participar de algo que você nunca tinha, isso tinha acontecido seus 18 anos, 20 anos, né, e depois eu não vou dizer minha idade aqui não, mas enfim, nunca é tarde para fazer aquilo que queima no seu coração. Que queima no coração, quando eu vi aquelas crianças. E na oportunidade também eu fui trabalhar num setor que não envolve criança. Porém, a minha sala faz parte
foi colocada num setor onde crianças passam ali, crianças, né, com patologia, e aquelas crianças, elas batiam na minha porta. E eu não entendi o porquê. E eu abraçava, e eu cuidava, e eu dava carinho, e as mães diziam assim, olha, ele sempre escolhe alguém que goste. E aquilo foi queimando, foi nascendo, foi amadurecendo no meu coração. E quando surgiu assim, conversando com meu esposo, com o pastor da nossa igreja, e ele falou, ano que vem vai ter campanha para eleição para conselheiro tutelar. E eu comecei a estudar o ECA, falar, ver o ECA, ver as atribuições, ver a importância, né, de pessoas responsáveis e capazes, né? Não estou desmerecendo as outras pessoas, mas você tem que ser capaz, ter amor, né? Como você falou aí, tem gente que foge de problema, eu fui em busca dos problemas. Mas se a gente for toda vez fugir do problema, quem vai cuidar deles? Quem vai solucionar os problemas? Não é verdade? Verdade. E hoje a senhora foi eleita com quantos votos? Eu falei hoje e repito, uma expressão, porque de 428 votos. Para algumas pessoas pode ser pouco, não sei, mas para mim, você tem noção que é 428 pessoas saírem da sua casa no domingo, porque tem gente que trabalha até o sábado. Por que não no domingo? Porque teve amigas minhas que disseram assim, eu estou no plantão, mas na hora do almoço eu vou tirar para ir votar em você. Quer dizer, é uma expressão de 428 pessoas que deixaram o seu lazer, pegaram o seu carro, muitos chegaram, estavam de viagem, saíram cedo da viagem para poder vir e votar em mim. Então, isso são gratificante. 428 votos de confiança, né? Que acreditavam e acreditam que a senhora pode ajudar, né? Exatamente. Eu gostaria de saber qual é o principal papel de um conselheiro tutelar na proteção de uma criança, de um adolescente. Porque, assim, me engloba, assim, um pouco ainda, porque eu tô indo pra fase adulta agora e eu queria saber como funciona. Você fala o dever do conselheiro? Isso. Do conselheiro tutelar. O conselheiro, ele é a pessoa extremamente responsável, eu posso dizer assim, para zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Quando se fala de conselho tutelar, as pessoas têm muito aquilo de vamos tirar o filho, né? Assim, Isso passa pela sua cabeça. De repente, passou até na sua cabeça dizer assim, conselheiro tutelar, o povo, né? Assusta, né? Assusta as crianças. Assusta, eu vejo muito isso, a gente acompanha muito isso, quando a convivência ali com os adultos dizem, não, inclusive uma senhora falou, não vou sair para votar porque eu não vou, conselheiro vai tirar o filho, é assim. Mas não é nada disso. O conselheiro tutelar, ele garante os direitos da criança e do adolescente. Seja ele... Aí você fala assim, a criança está sendo explorada, a criança está sendo abusada, mas não é só fisicamente. Há o abuso, há a exploração psicologicamente da criança. Onde o conselheiro está ali para justamente zelar e garantir. Ele zela e garante que aquela criança que está numa situação de risco, numa situação de perigo, ele ir e verdadeiramente garantir que aquela criança pode. E o negócio é tão assim, Lucas, né? Lucas, que o direito das crianças, se a criança ela mora num determinado bairro e ela estuda num local muito distante, as pessoas não sabem que a criança ela tem por direito estudar próximo da casa dela. É um dever e um direito dela. Mas isso muitas das pessoas não sabem. Acha que não, tá tudo certo, os pais têm que realmente correr e se sacrificar, muitas das vezes gastar até o que não tem para levar as crianças num determinado lugar, que a criança tem aquele direito. É um direito e dever delas. E para isso é só acionar o conselho tutelar. Inclusive, eu recentemente estive na GAAP, que eu acho que você conhece, que é um núcleo é mais para adoção e apadrinhamento de criança. Entra também, né, nessa questão do conselho tutelar. É porque assim, o conselho tutelar, quando a criança ela está em situação de risco no âmbito da sua família,
E se são os pais, aquela criança ela é acolhida Sim. e levada para um setor onde aqui a gente chama em Caruaru, são várias, assim, aí você pergunta assim, se são várias chama-se casa de passagem, casas de acolhimento, mais preciso. Então aquela criança ela vai ser protegida. Ela realmente, se ela estiver passando em situação de risco, ela é acolhida, porém não é para tirar dos pais, ela é acolhida para levar para uma situação de proteção até se resolver, enfim, isso aí. Entendi, perfeito. Dona Cláudia, hoje em dia a gente vê muito adolescente, jovem, rebelde, que não escuta muito o que os pais dizem. E numa situação dessa, o que é que o estatuto ele aconselha que seja feito quando um adolescente ele foge de casa, que os pais não conseguem controlar, que não conseguem ter um pulso mais firme com ele? Como é que o estatuto lida com esse tipo de adolescente? Bem, assim, para o conselho, esse tipo de adolescente ele tem por direito ser acompanhado por psicólogo, encaminhado para instituições que possam ajudar eles. Eles têm esse direito, não só eles, mas como os pais também. Um acompanhamento psicológico. Até porque os pais também não estão tendo culpa desse caso, né? É uma questão já do próprio adolescente. Exatamente. Me diga uma coisa, a senhora hoje é eleita, vai assumir em janeiro, mas tem já um local específico onde a senhora vai atuar, porque são separadas regiões, né? São o Conselho Tutelar, eles são divididos hoje, né? Antes eram 3 conselhos, com 5 conselheiros. Nesse conselho hoje foi aberto esse ano, foi, né, projeto de lei, foi aprovado para ter mais um conselho aqui na cidade de Caruaru, onde foram eleitos 20 conselheiros, e em cada conselho fica um colegiado de 5 conselheiros tutelares, né? E eu digo para você que é dividido por áreas, mas eu não sei qual a área que eu vou habitar, que eu vou estar trabalhando, porque vai ser dividido ainda, até porque a eleição foi domingo agora, e eu até perguntei, eu fiz essa pergunta. Eu até quando terminou e tudo, no auge daquela adrenalina de vibrar e tudo, eu perguntei, e agora qual é o primeiro passo? Aí eles disseram até assim, é a posse. Pronto. Aí depois da posse a gente sabe para onde vai. E como foi esse trabalho de campanha para mostrar às pessoas que a senhora realmente estava capacitada para enfrentar esse trabalho, que não é muito fácil não, trabalhar com criança e adolescente não é coisa muito fácil não. Inclusive, Alex, as pessoas me perguntam assim, a gente vai lá, só coloca o nome, se inscreve, vamos para a campanha, todo mundo? Não. É feita uma seleção, são feitas seleções, você se coloca à disposição para o pleito, né? Você coloca à disposição e você passa por documentação. A primeira eliminação é nas documentações, né? Foram inscritos, eu não tenho um número bem expressivo, mas eu sempre digo 100. Mais de 100 foram inscritos. Nas documentação foi eliminado, ficou 78 para a prova. Tivemos uma prova de 50 questões, 35 fechadas, né? E 15 questões abertas. E outra prova de informática. Passamos por esses processos. Então foram 3 etapas. E a campanha, eu sempre falava para os meus amigos, né? Porque você sabe que campanha para conselheiro tutelar é os amigos que fazem. Não é uma campanha obrigatória, não é uma eleição. Eu falo eleição, mas assim, eu gosto mais da palavra processo de escolha. Porque a gente passa realmente por um processo de escolha, porque a gente passa em 3 etapas. E eu sempre falava com meus amigos assim, amigos, fiz a prova, para não saber, achar que só coloquei o meu nome. Não, tem que ter pessoas aptas a concorrer àquela vaga. E eu chegava para meus amigos e eu falei, amigos, passei em 3 etapas e agora eu preciso passar na 4ª etapa. E para mim passar na 4ª etapa eu preciso de você. E isso, eles abraçaram a causa, eles foram bem, ficaram assim, vibraram, né? Todos vibraram, então... E eu cheguei aqui, Que bom. batendo em porta nas redes sociais, né? Claro que hoje nós estamos aí, graças a Deus, e as redes sociais chegam muito em lugares que a gente, né? Chega em lugares que a gente não de repente nem imagina. Eu estava vendo
umas publicações agora há pouco, e uma das coisas realmente falando a respeito do Conselho Tutelar, não foi nem aqui em Pernambuco, mas engloba, né? Porque o sistema de trabalho é o mesmo. E tinha um rapaz falando que não é viável que uma pessoa cristã, evangélica, esteja, né, como um conselheiro tutelar. E eu fiquei me perguntando por quê, qual o problema. E no outro vídeo seguinte ele fala que é porque tem a questão da ideologia religiosa, por exemplo, vai atender uma criança que os pais fazem parte de uma religião de matriz africana. Eu falei, isso não influencia ninguém. Existem pessoas e existem pessoas. Mas para a senhora, até onde a sua parte religiosa, como cristã, quer ajudar essas pessoas e outras pessoas possam achar que isso vai impedir? Veja, primeiro que a gente não pode misturar, certo? Porque é o Estatuto da Criança e do Adolescente, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever dele lazer, esporte, liberdade, religião, isso não faz parte do Estatuto. Então, eu como conselheira tutelar e cristã, vou trabalhar com justiça, com fidelidade e com o Estatuto, como diz no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles têm dever, eles têm, como eu posso dizer, eles têm liberdade total, eles têm autoridade total, o direito deles não pode ser violado. Então, a causa-se religião. A pessoa não pode misturar, porque eu sou cristã, eu chego, como você falou aí, se tiver numa casa, que os pais são de uma religião de matriz africana. Então, eu vou querer saber aonde o direito daquela criança está sendo violado. O direito da criança e o direito do adolescente. Então, eu não vou estar olhando para a vida, para a religião dos pais. Eu quero saber até onde eu digo assim, como conselheira hoje, né? Não é que estou falando eu por conta que, mas é um colegiado, é avaliado num colegiado. O conselheiro tutelar, ele não pode chegar sozinho, ele tem um colegiado onde é discutido, onde é falado, mas uma coisa é certa, a gente não vai em busca do que o pai tem a sua religião A, B ou C, frequenta o A, o B ou C. Não, eu quero saber eu vou em busca de saber aonde aquela criança, aquele adolescente, o direito dele de ir, de vir, de lazer, de educação, de viver como uma criança está sendo violada. Quer dizer, o trabalho do conselheiro é fazer com que... Não pode misturar, né? Agora sim. Agora que às vezes as pessoas falam, mas assim, como até um colega meu falou para mim assim, ele mandou uma mensagem e disse assim, ó, as crianças de Caruaru agora estão em boas mãos, porque vai trabalhar com justiça, com amor e dedicação. Então, assim, existe, a pessoa tem que ser acessível, né? A pessoa tem que ir em busca verdadeiramente, porque, enfim, se não zelar pelo direito, porque o papel, o dever, né, do conselheiro tutelar já diz assim, é zelar pelo direito da criança e do adolescente. Fazer é a proteção total. Né? Criança tem proteção total. Criança não tem assim, a criança tem a proteção só até aqui, não. Criança tem a proteção total. A senhora falou que estudou muito o ECA. A gente sabe que tem muita gente que fala mal desse estatuto, porque deu muito direito ao adolescente, à criança. E hoje em dia, realmente, tem alguns que passam do ponto por conta desse estatuto. Mas até onde a senhora acha que esse estatuto veio para beneficiar a sociedade, até onde ele impede que o pai e a mãe tomem as rédeas da sua casa também? Olha, Alex, eu acredito o seguinte, porque toda regra, né, assim, não é que eu estou dizendo que o ECA vai ser, não, de maneira alguma. O ECA é assim, porque existe, né, absurdo, né, coisas absurdas, né, que enquanto em alguns lugares não existe, não se aplica violência, não se aplica nada, em outros locais sim. Então o ECA, ele veio justamente para isso, para ver, porque crianças, eu estava acompanhando a situação daquela criança, né, que foi morta, que fizeram
Eu não recordo o nome dele, mas se você puder lembrar, amor, eu lembro o nome dele, da criança que o próprio, né, ali, que foi uma pessoa de autoridade, que não sei se espancou, bateu até a criança morrer, que quando chegou no quarto a criança estava no chão, como se estava espancada, ou seja, onde você nem menos esperava que umas pessoas, um vereador de São Paulo, que foram, e você jamais imaginaria que essa criança estava sendo espancada por uma pessoa que era uma autoridade, né? Então, assim, onde vai o ECA, onde vai para proteger essas crianças, então, assim, para mim, foi tudo de bom que foi feito. Mesmo que ele, em alguns casos isolados, que a gente sabe, que algumas crianças e adolescentes se acham na autoridade de enfrentar o pai, querer fazer acontecer, né? Porque a gente vê por aí, muitas vezes o pai vai dar uma palmada no filho e eu vou chamar a polícia. Você não pode bater em mim. Mas veja, isso aí já não vai muito, isso aí é que a criança, porque eu falo muito assim, porque eu como mãe, né, você sabe que eu tenho uma filha e eu já passei por essa fase de criança e já passei pela fase de adolescência da minha filha. E em nenhum momento a minha filha falava isso para mim. Então, quer dizer, é isso que eu digo para você, que existe também um tratamento, um encaminhamento para a ajuda dos pais. Porque aí é a forma do ambiente que a criança vive, né? Criança é assim. Você já ouviu um ditado que diz, a gente vai até aqui sair um pouco da linha do ECA, né? Até um ditado que diz que aonde você tá, né? Me diz que tu andas, né? Tem aquele ditadozinho que você tá ali, você tá convivendo, então você... Mas eu acredito sim que os filhos... não, vou bater. Ele ouviu de algum lugar. Ele não saiu, ele não foi pegar a criança, como você falou, pegar o ECA, ele não foi estudar o ECA, né? Alguém falou pra ele, né? Alguém falou pra ele. Com certeza. E referente, assim, um caso de um adolescente, não vou citar um exemplo, né? Falando na questão de ressocialização, nessa questão da criança, do adolescente cometer um ato infrator e tem essa questão de ressocialização. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, o que você pensa sobre essa questão de ressocialização, para que esse adolescente venha a se tornar um adulto responsável, que você me diz sobre isso, porque tem toda uma questão também aí por trás. O adolescente comete alguma coisa que não deveria, aí tem essa questão de cuidado, e alguns falam que deve fazer, outros que dizem que não. Queria que você comentasse um pouco do que você realmente acha. Ressocialização, né? Com os adolescentes, né? Isso, aqueles que cometem, o adolescente, né? Ele é a partir dos 12 anos. A criança, ela é até os 11 anos e alguns meses, né? A partir dos 12 anos até os 17, 18 anos, ele é um adolescente. Então, assim, como você fala que eles estão na ressocialização. Você já está dizendo aí a palavra, ressocialização. A gente tem que acreditar. Eu, como cristã, eu acredito. Eu vivo isso, a gente fala isso, né? Então, assim, como que eu vou falar para você que aquele adolescente não tem jeito? Para mim, ele tem jeito. Para mim, e ele tem direitos, eles têm direitos e tudo que tiver ao seu alcance para ressocialização deles, para que eles possam verdadeiramente ter uma mudança, e é nisso que a gente acredita. Porque se nós não acreditássemos, não existia o direito deles, não é verdade? É verdade, com certeza. Nesse caso de ressocialização, o Conselho ele também atua dentro das FUNASs, dos centros de ressocializações, não? Não, isso aí, essa parte tem os acompanhamentos, porque até eles chegarem a ir para esse local, né, de FUNAS, eles são retidos, né? O conselho ele chega até uma certa parte, porque aí já é no judicial, aí já é a parte do judiciário, já é a parte da polícia, já é a parte de mais o conselheiro ele está sempre ali para proteger eles. Que é para fazer com que os seus direitos sejam realmente garantidos. Exatamente, né? É para fazer, porque eu não vou citar nomes, né? Porque se deixar e querem fazer, então a gente chega e diz, peraí, que é vamos assim, com calma. vamos aqui, que ele tem direito a isso, é assim, né? Porque às vezes é muito relativo isso. Eu quero agradecer a dona Cláudia
por esse bate-papo aqui. Eu não digo entrevista, porque é uma coisa que a gente fala até sem pauta mesmo. A gente vai perguntando. Faz um o que vem na bate-papo, cabeça. né, Alex? E até é uma coisa que a gente É. nós somos leigos no assunto. A gente quer ficar sabendo um pouquinho mais do que se passa dentro do conselho, como é que funciona o estatuto da Pronto, criança. então vocês né? vão ajudar a dona Cláudia a fazer um ótimo e belíssimo mandato agora, como conselheira tutelar pela primeira vez. E a gente conta com o apoio da sociedade, para que a gente possa verdadeiramente diminuir, né? Não acabar, mas diminuir e ajudar essas crianças, esses adolescentes. Até porque acabar, infelizmente, é impossível, né? Impossível. Porque mesmo esse trabalho do conselho, não só aqui em Caruaru, mas todo estado, no Brasil inteiro, eu acredito que seja aquele trabalho de formiguinha, que vai garimpando a cada dia um pouquinho dos direitos deles. Mas sempre tem alguém sempre burlando isso, sempre tentando tirar, né? E eu digo para você que a pessoa tem que saber, verdadeiramente, é por isso que o Condica, né, é o que cuida do departamento do Conselho Tutelar, eles fazem às vezes as pessoas não sabem o porquê. Ah, mas por que prova? Ah, por que isso? Porque o brasileiro, né, a gente quer a coisa mais... Chegou, escreveu, pronto, tá fácil, né? Mas, assim, de fazer toda essa seleção e fazermos com que seja verdadeiramente pessoas com princípios, capacitados, enfim, para cuidar dessas nossas crianças. Mais uma vez eu lhe agradeço, Ana Cláudia, por ter se disponibilizado a vir aqui bater esse papo com a gente no MandacaruCast. E agradeço mais uma vez também ao pastor Carlos, que está aqui recepcionando a senhora, a Luara, ao Lucas. Obrigado por mais uma tarde aqui a gente batendo esse papo. Nós estamos ao vivo para o Espaço VIP, lá o pessoal está escutando lá embaixo, né? Quem está tomando aquele cafezinho. Verdade. Obrigada, Alex, e obrigada a você também, Cláudia, o seu esposo, Amanda, todo mundo aqui. Muito obrigada, Lucas. Obrigado. E parabéns, viu? Parabéns. Uma Obrigada. mulher no Conselho Tutelar para nos representar. Muito obrigada. Eu fico muito feliz que é uma mulher no Conselho Tutelar para nos representar. É verdade. Eu também quero agradecer, então, aqui esse espaço, né? Foi muito bom o bate-papo. Dizer para vocês que, assim, a criança, ela não escolhe o lar perfeito, né? Ela não escolhe o lar perfeito para nascer. Por isso, precisa ser protegida, né? Quero agradecer, aproveitar, né? Vai que os meus eleitores, aí todo mundo, as pessoas que votaram, Dona Cláudia, confiaram o voto de confiança. Meu muito obrigado, muita gratidão mesmo. E digo uma coisa, vou fazer o meu melhor, como eu gosto, em tudo que eu faço. Tá certo. Obrigado, Dona Cláudia. Obrigado ao pastor Carlos. O MandacaruCast é uma produção da Agência Experimental de Jornalismo da Centro Universitário Unifavip, na coordenação da professora Simone Freitas, na apresentação de Lucas Queiroz, Luara Lima e Alex Silva. Muito obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu MandacaruCast, uma produção do curso de jornalismo do Centro Universitário Unifavip Widen. MandacaruCast.